Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Como é que estão vocês? Estamos aqui mais uma vez para a nossa aula de informática, certo? Hoje nós discutiremos algumas questões além do simulado de vocês. Semana passada, na aula da semana passada, nós discutimos sobre o simulado, nós resolvemos algumas questões que eu achamos interessantes no simulado e outras vamos trabalhar com questões que não estavam no simulado, mas que fizeram parte de base de pergunta de inúmeros concursos que estiveram aí pelo Brasil afora, certo? E espero que vocês gostem, tá ok? Eu me chamo Zarak Barreto, sou membro da Sociedade Brasileira de Computação, sou membro do Núcleo de TI da Prefeitura de Campina Grande, né? Trabalho na Secretaria de Ciência e Tecnologia e estou aqui para elucidar essas questões para vocês aí, certo? Tem minhas redes sociais aí, meu Instagram, meu e-mail e meu website, se vocês quiserem me conhecer mais um pouco, tá ok, pessoal? Então vamos lá começar a nossa brincadeira, começar a nossa aula, certo? Então vou aqui para a nossa primeira questão. Uma questão sobre hardware, né? Que lembramos que para quem assistiu a primeira aula e quem não assistiu, algumas questões aqui, algumas palavras, elas vão ser recorrentes à primeira aula do nosso curso de informática, então ela está na plataforma, basta dar um clique aí, acessar e revisar os nossos conteúdos, certo? Então essa é uma questão de hardware, tá ok? Então, como são conhecidos os setores defeituosos de um HD? Certo? O HD, para quem não lembra, é o que é o hard disk, né? O disco rígido, onde ficam gravadas as informações dos programas, o sistema operacional e todos os nossos arquivos pessoais. É um arquivo, um dispositivo de memória auxiliar, certo? Então aí ficam gravados todos os nossos materiais, tá ok? Então vamos lá. Como são chamadas as trilhas, os setores defeituosos de um HD? Trilhas, root sectors, bump roads, bad blocks ou partições, certo? Então vamos discutir aqui passo a passo. O que são as trilhas, certo? Trilhas dentro de um HD, não sei se vocês lembram, eu comparei o HD a uma antiga radiola ou a um CD, que vistas ao microscópio ele tem sulcos, ele tem trilhas, certo? No caso do disco de vinil, né, da antiga radiola, e no caso do CD. Já o HD, ele também tem aquelas trilhas, certo? Só que elas são representadas de forma magnética. Então, se eu der um zoom, né, se eu ver através de um microscópio, eu não vou conseguir ver essas trilhas. Apenas uma superfície extremamente polida e de forma magnética é que essas trilhas são gravadas, certo? Então, não são essas trilhas os setores defeituosos, as trilhas são apenas componentes lógicos do HD, tá ok? Próxima, root sectors, certo? Essas trilhas, elas são divididas em setores. E esses setores, um dos setores que é o setor principal de leitura do HD, ou seja, quando o HD começa a ser lido, é exatamente chamado de root sector, ou seja, setor raiz ou também chamado de trilha zero. E uma curiosidade aí, que se o seu HD estiver perfeito, né, funcionando sem problema nenhum, e sem querer você der uma pancada nele, uma pequena pancada, não precisa ser algo muito forte não, certo? E danificar essa trilha, o root sector, né, que é a famosa trilha zero, por mais que todo o resto da superfície do HD esteja em funcionamento, infelizmente ele não vai mais funcionar, porque, como eu falei, é a primeira trilha de leitura, é onde ele identifica os dados raízes do HD, onde estão as informações de número de série, quantidade de trilhas, quantidade de setores, certo? Então, por danificar essa root sector, ele não vai mais funcionar, certo? Mas também não é a nossa resposta, porque root sector é somente uma designação, né, uma nomenclatura para a trilha principal, a trilha raiz do HD, certo? Temos aqui mais uma palavra, mais um termo estranho que é bump roads. No meio dessas palavras aí, pode até se perder. Falei, nossa, eu nunca ouvi falar em informática esse nome bump road. Mas como ele está no meio do contexto aí, talvez seja até essa aqui, por quê? Porque eu não conheço, a gente tende a chutar, né? Mas aí eu digo que é uma pegadinha, porque bump road, na verdade, a tradução literal seria quebra-mola. E sim, esse quebra-mola mesmo,
que vocês veem nas ruas, certo? Ou então quando as estradas têm muitas deformidades por conta da erosão, algum tipo de coisa. Não sei se vocês já viram, algumas estradas ficam assim sinuosas demais, certo? Então também são chamados de bump road. Então essa palavra foi colocada aí apenas para confundir vocês, certo? Então temos aqui a próxima alternativa seria bad block. E aí sim eu já afirmo que essa é a alternativa correta, porque além das informações serem divididas espalhadas, gravadas nas trilhas, essas trilhas ela tem subdivisões de blocos de informações, certo? Toda a informação computacional ela é distribuída por pacotes dividido em bits, bytes, megabytes, gigabytes, terabytes e assim sucessivamente. São sempre blocos de informações, certo? Ele é todo dividido dessa mesma forma aí. E quando você tem um defeito em um desses blocos e, por exemplo, corromper um arquivo, certo? Pode ser só o arquivo ou pode ser exatamente um bad block, ou seja, um bloco desse que está danificado, como está falando aí, um setor defeituoso do HD, que pode impedir a leitura daquele setor. Reforçando, se o bad block acontecer no root sector, ou seja, na trilha zero, na trilha raiz, todo o HD vai ficar danificado, impossibilitando a leitura. Ou então, se ele for no meio do disco, por exemplo, você tem com algumas ferramentas, por exemplo, do Windows ou do Linux, que são os dois sistemas operacionais mais conhecidos, eles podem isolar aquela parte ali e nenhum dado vai ser gravado naquele bad block, certo? E a última questão, partições. Partições é a forma de você subdividir o seu HD como se fosse um HD de 1 GB, né, que 1024 megabytes, você faz 2 de 500 de forma lógica, não de forma física, mas de forma lógica. E a pergunta que vocês podem ser que estejam fazendo aí, Zarak, o que causa esses bad blocks? O que causa esse defeito nos setores do HD? Aquele hábito que muitas pessoas têm pode ser um grande causador. Quantos de vocês o computador não travou e simplesmente vocês iam lá e clicavam no botão do reset? Infelizmente, essa pode ser uma das causas do botão do reset de danificar o sistema de arquivos, né, o sistema das trilhas, ou seja, causar bad blocks. Outra coisa também que pode causar bad blocks é o que algumas pessoas fazem também, que é simplesmente desligar o estabilizador, ou simplesmente ao invés de ir lá bonitinho no botão iniciar, desligar corretamente para que ele descarregue os arquivos do sistema operacional de forma correta. Algumas pessoas simplesmente pressionam e seguram o botão no gabinete, ou então simplesmente uma queda de energia. Aí o que é o bad lock, certo? Além de ser algo lógico, pode ser algo físico também. Porque, por exemplo, na variação da nossa corrente elétrica, tem a agulha que eu mostrei a vocês, né, que eu falei a vocês, e tem o disco, e ela fica lendo feito uma radiola, antiga radiola. Então o que acontece? Quando eu tenho um reset no computador ou uma queda de energia, essa agulha ela pode fazer assim na superfície do disco, ó. E quando ela faz isso aqui, essa tapinha de leve, é muito leve, muito sutil, ela danifica o disco rígido, certo? Então, a partir de hoje, nós, para evitarmos prejuízos não somente de um HD, né? Isso acontece também nos notebooks, isso acontece também tanto no desktop quanto no notebook. Então, para evitar isso aí, a partir de hoje, vamos desligar o computador de forma correta, simplesmente chegando aqui no botão iniciar, certo? Desligar o computador e simplesmente clicando em desligar. Não vou clicar aqui porque é óbvio que eu não vou parar a nossa aula agora, mas vamos fazer dessa forma e tudo tem um motivo para que aconteça dessa forma, tá ok? Então essa foi a nossa primeira questão. Vocês viram que palavrinhas simples aí deu uma margem gigante para nós podermos discutir simplesmente sobre um dispositivo, né, chamado HD, tá ok? Vamos lá para a próxima questão. Assinale a alternativa que apresenta componentes internos básicos para o funcionamento de um computador de uso geral, também conhecido como PC ou Personal Computer. Aqui, ela tem uma coisinha bem legal nessa questão aqui, porque
mesmo que você não conheça as peças, não sei o que é uma CPU, o CPU, não sei o que é memória RAM, certo? O básico daqui é isso aqui, ó. Você matou isso aqui, componentes internos. Só essa palavrinha aqui já matou a questão. Porque mesmo que você não conheça, você vai conseguir destrinchar aqui. Por exemplo, alternativa A. Pendrive e CPU. Zarak, eu não lembro o que é CPU. Mais uma vez, reafirmando. Quem tiver dúvidas nessas nomenclaturas das peças, do hardware, recorre ao primeiro vídeo lá, certo? Da primeira videoaula que tem esse material, tá ok? Então vamos lá. Pendrive e CPU. Eu não sei o que é CPU, mas todo mundo sabe o que é um pendrive. E o pendrive a gente sabe que eu espeto ele, eu plugo ele, eu fico com ele na mão, ou seja, ele não está dentro do computador, eu estou com ele na mão e eu posso plugar. Então, se ele é externo, automaticamente eu estou contradizendo o componente interno, então já eliminei de cara a alternativa A. CPU, certo? É o famoso processador, Central Process Unit, Unidade Central de Processamento. Matei a questão só por conta do pendrive. Mais uma vez, vamos aqui. Alternativa B. Não lembro o que é memória RAM, mas eu sei o que é um pendrive. E o pendrive é externo, então já matei a alternativa B. Para lembrar aqui, memória RAM é a memória de trabalho, certo? É uma memória aleatória. É aquele pentezinho que fica dentro do computador ao lado do processador, geralmente, porque fica mais próximo. Os componentes, quanto mais próximo do processador, mais rápido a sua funcionalidade, maior a capacidade também, por conta da distância mínima para percorrer essas informações. Então, Random Access Memory, memória de acesso randômico, certo? Ou seja, memória de acesso aleatório. Ela não grava as informações, mas ela trabalha juntamente com o CPU no processamento dessas informações, certo? Quando eu quiser gravar alguma coisa, ou seja, quando eu quiser reutilizar, eu tenho que fazer o ato de salvar, que nada mais é que transferir da memória RAM para o meu amiguinho HD. E aí a próxima questão, mesmo que eu não lembre o que é um disco rígido ou um HD, todo mundo sabe que é um teclado e sabe que ele é um componente externo, certo? Então, ainda também não é nem a A, nem a B, nem a C. Essa aqui é até estranho discutir, porque todo mundo sabe o que é um teclado e o que é um mouse, e sabe que eles ficam de fora. Então, por eliminação, por saber o que é um componente externo, contrário de interno, eu sei que a alternativa correta é CPU, que é o processador, e a memória RAM, certo? Pode parecer fácil, mas algumas questões dessa aqui tem algumas cascas de banana muitas vezes. Então é bom a gente se atentar por conta de algumas nomenclaturas, né? E mesmo que a gente não conheça, por uma palavrinha no enunciado da questão, a gente pode desvendar qual é a alternativa, mesmo sem conhecer, tá ok? Vamos para a próxima questão. Sobre a placa-mãe de um computador de uso geral, também conhecido como PC ou Personal Computer, assinale a alternativa correta. Vamos lá. Alternativa A. Pode ser considerada um componente periférico. Alternativa B. É também conhecida como CPU ou Unidade Central de Processamento Central. Alternativa C. Possui como principal função executar operações aritméticas direcionadas à CPU. Alternativa D. Possui como uma das suas principais funções interligar ou conectar os componentes internos do computador a fim de prover um meio de comunicação entre eles. E a última alternativa é também conhecida como gabinete, certo? Primeiro, pode ser considerada como um periférico, até pela própria nomenclatura, periférico é algo das periferias, então não é algo do centro, não é algo principal, é algo das periferias. Então, nesse caso aqui, a gente conhecendo um pouquinho da placa-mãe, a gente sabe que ele não é um componente periférico, é um componente de extrema importância, ok? É também conhecido como CPU, a gente já sabe que o CPU é o processador, então já matei essa questão aqui. Possui como sua principal função executar operações aritméticas direcionadas à CPU. Essas operações aritméticas são exatamente os cálculos de processamento executados
o CPU, e quem executa é o próprio processador. Então também não é essa. A alternativa correta é a D, porque sim, através dela, todas as demais peças são ligadas no computador, certo? Se a gente fosse fazer uma comparação com o corpo humano, nesse caso aqui, né, se a gente for fazer uma brincadeirinha aqui com as palavras, a placa-mãe poderia ser comparada ao nosso tronco, né, onde o CPU, que é o cérebro do computador, seria ligado na nossa cabeça através no tronco. Os nossos braços são ligados no tronco. As nossas pernas são ligados no nosso tronco, certo? Então, é exatamente essa a função. Ela vai ter todos os componentes ligados nela para conseguir funcionar o básico de um computador, tá ok? E aqui é conhecido como gabinete. Gabinete a gente já sabe que não é isso. Gabinete, a gente tem a torre que fica ao lado, é aquela caixa que fica ao lado de inúmeras cores, de inúmeros modelos, e que muitas pessoas se confundem e chamam de CPU. Ah, essa aqui é a CPU do meu computador. Então a CPU o pessoal pensa que é o gabinete, quando na verdade, gabinete é onde ficam armazenadas as peças do computador e CPU é o processador propriamente dito, tá ok? Então vamos lá para a próxima questão. Assinale a alternativa que apresenta o dispositivo que utiliza a tecnologia descrita a seguir. Pequenas quantidades de gás neon e xenon, certo? Tem gente que chama de xenon, tem gente que chama de xenon, são depositadas em pequenas câmaras seladas entre duas placas de vidro. Cada câmara contém 2 eletrodos, um deles protegido por uma camada isolante, e também uma camada de fósforo, similar ao fósforo utilizado nos monitores CRT. Meu Deus do céu! Não entendi nada, Zara, que essa questão gigante aí, eu tenho que ser praticamente um engenheiro da computação para conseguir entender isso aí. Não! A ideia dessa questão é exatamente confundir vocês por conta de inúmeras nomenclaturas, certo? Então, quando ele diz aqui, pequenas quantidades de gás neon. Gás neon todo mundo conhece, muito comum na década de 80, pode ser que alguém não seja da década de 80 aí, mas já viu inúmeras vezes, certo? Aqueles famosos letreiros de neon que tem nas fachadas de lojas, né? Então, é o mesmo gás que ele está falando. E o gás xenon, certo? Combinados aqui e depositados em placas e câmaras seladas fechadas por placa de vidro. Como assim? Lembrem aí, pensem aí numa colmeia de abelhas, certo? Não tem os favos de mel. Os favos de mel, né, não é no mesmo formato, é só uma questão de uma analogia que a gente está fazendo aqui. Imaginem como se fosse favos de mel e ao invés do mel nos favos, né, naquelas formas hexagonais, né, ao invés do mel, teria exatamente o gás neon e o gás xenon, certo? Então, a gente já visualizou isso aí. Então, ao invés de ter a cera da abelha lacrando os favos de mel, ou seja, ao invés de ter a cera de abelha lacrando os favos de mel, nós temos placas de vidro, um de um lado, outro do outro, formando uma espécie de sanduíche, certo? Então ele está dizendo que cada câmara, ou seja, cada favozinho desse aí, teria 2 eletrodos. Zara, que eu não entendi nada sobre eletrodos. Vamos lembrar um pouquinho mais atrás aqui. Eletrodo é utilizado em aquelas máquinas de solda, mas a gente tem algo muito mais comum aqui, que são as nossas famosas lâmpadas fluorescentes. Aquela lâmpada comprida, parece um cabo de vassoura, certo? Parece uma espada do mestre ninja Jedi lá, tá ok? Então aquilo ali, nas pontas dela, elas têm, deixa eu juntar aqui para que vocês vejam na minha câmera aqui, pronto. De um lado da lâmpada tem um conector, do outro lado também tem um conector, certo? E dentro da lâmpada eu tenho 2 eletrodos ali dentro. Ela não é a vácuo, semelhante àquelas famosas lâmpadas incandescentes, que elas são a vácuo por conta de um filamento de tungstênio que elas tinham antigamente. Lembra aquele filamento que ficava incandescente? Aquele é um filamento de um metal chamado tungstênio, que necessita que aquelas lâmpadas sejam feitas a vácuo para que elas consigam acender, porque o oxigênio rapidamente ele ia partir aquele filamento e a lâmpada ia queimar rapidinho. Mas as lâmpadas fluorescentes, elas têm
o gás de flúor dentro dela, tem vapor de mercúrio, tem inúmeros gases, e um dos gases é exatamente o neon e o xenon, depende sempre da lâmpada. Então, quando acontece ali, os dois eletrodos, eles fornecem um campo elétrico e através do movimento das cargas lá dentro, a lâmpada, o gás que tem lá dentro fica incandescente, ou seja, ele acende e, consequentemente, as lâmpadas acendem, certo? Então, a gente entendeu o que é que está acontecendo aqui. Mas aí vamos prosseguir? Certo? Estou só explicando um pouquinho a estrutura, tentando ser uma forma um pouco didática para ficar mais fácil a gente entender. E aqui ele está a última forma lá que ele tem uma camada isolante. E o que é essa camada isolante? É baseada numa camada de fósforo, certo? O mineral fósforo, similar ao similar ao fósforo usado nos monitores CRT. O que é um monitor CRT? Certo? Vocês lembram da antiga TV de tubo? Aquilo era um monitor CRT. E aqueles monitores de computador que pareciam uma TV de tubo, os mais antigos, são os famosos monitores CRT, que são baseados em raios catódicos. E lá atrás, perto do playback, lá no final do tubo, certo? No final do tubo, por dentro, obviamente, ele tem um canhão de raios catódicos que fazia assim, o raio percorria toda a tela, né? Rapidamente, obviamente, muito rápido, e a gente não percebia, mas que ele percorria rapidamente isso aí. E o fósforo, que tinha naquela parte cinza é fósforo, ele ficava incandescente pelo atrito do raio catódico na malha que tinha na frente do monitor. Como era muito rápido, a gente achava que ele estava acesa de uma vez, mas era muito rápido, ele fazendo a varredura, ó, fazendo a varredura, ia descendo, terminei, volta, vai descendo, volta, certo? Então, aquilo ali, ele fazia numa velocidade incrível e parecia aos nossos olhos que a imagem estava perfeita, certo? Uma prova disso é que não sei se vocês lembram, aí eu vou pedir para a galera da minha idade lembrar. Quando você via em um programa de TV, ou quem tinha a oportunidade de ter uma câmera, né, a câmera de VHS, daquelas fitas VHS em casa, e filmava na frente de um monitor daquele, o que acontecia? Ficavam umas listras, não era? Por conta da velocidade de captação da câmera, entrando em conflito com a velocidade do canhão de raios catódicos no monitor de tubo. Então dava aquelas linhas de interferência, certo? Todo mundo entendeu agora o cenário, beleza? Entendido esse cenário, quem não entendeu, volta um pouquinho o vídeo, assiste até entender que dá certo para todo mundo no final, tá ok? Mas vamos lá. Monitores LCD. Ele está perguntando essa descrição aqui todinha gigante, o que são isso aqui, né? Monitores LCD, monitores de plasma, monitores OLED, projetores multimídia e scanner de mesa. Meu Deus do céu. Só com a minha explicação aqui, você já entendeu que é um monitor, certo? É um monitor. Agora, que tecnologia é utilizada nesse monitor? Então, só para a gente entender que é um monitor, a gente já pode eliminar essas duas últimas alternativas aqui, porque o projetor multimídia nada mais é que o nosso famoso data show. Ele não é um monitor, ele é um projetor, como a própria nomenclatura aqui diz. E o scanner de mesa, que a gente usa para escanear documentos, também já está eliminado, porque ele não se utiliza dessa tecnologia, tá ok? Então nos resta aqui monitores LCD, monitores de plasma e monitores OLED, certo? Monitor LCD é uma tecnologia que o pessoal usava antigamente e usa hoje, mas é muito menos comum, certo? LCD significa Liquid Crystal Display, display de cristal líquido, certo? O que é o cristal líquido? Todo mundo lembra daquela famosa calculadora Cássio que mostrava os leitores lá, ou aquelas balanças, né? Que a gente tem em casa, aquelas do tampo de vidro, você pisa, ela tem um monitorzinho ali. Aquilo é um visor de cristal líquido, certo? Então, automaticamente a gente já eliminou isso aqui. Existiam monitores com essa tecnologia, mas ele trabalhava com cristal líquido e não com gases, certo? Aqui ele está dizendo com gás e não líquido, ok? Beleza, próxima questão. Monitores de
plasma. E aqui eu já posso dizer que essa alternativa correta, certo? Porque o plasma é utilizado em diversos contextos, inclusive nos nossos monitores. E aqui eu tenho uma imagenzinha para mostrar isso a vocês. Esse aqui é uma visão microscópica, né, praticamente microscópica, de um monitor de plasma, que hoje foi substituído pela tecnologia LED, certo? Que é uma das grandes vantagens, é exatamente essa, o LED. Ele tem uma resolução maior, né? Ele consegue uma qualidade de imagem maior e gasta infinitamente menos energia, porque lembra que esse aqui tem 2 eletrodos fundindo raios lá, ó os eletrodos de fósforo aqui, ó. Certo? Lembra aquelas células que eu falei a vocês? Olha aqui, ó. As células, obviamente, não são no mesmo formato de favos de mel, mas isto aqui são os famosos pixels. Acho que vocês já ouviram falar nesse nome aí, né? Pixel, que é a unidade básica de formação de qualquer imagem que seja reproduzida via tela digital, certo? Via tela digital, ela sempre vai utilizar a unidade de pixel. E o que é um pixel? Um pixel, ele está até isolado aqui, ó, e tem até em inglês aqui. Um pixel é um bloco de 3 câmaras com os gases neon. Por quê? Porque senão ele não conseguiria alternar as cores, porque o xenon ele vai ficar apenas na luz branca, tá ok? Então, os gases neon, no caso o red, o green e o blue, que é o padrão da formação de cor-luz, são essas 3 cores, vermelha, verde e azul, tá ok? Elas estão aqui. Através dessas 3 cores no monitor, você consegue formar todas as demais milhões de cores que existem, que você consegue visualizar em um monitor. Como assim, Zara? Que eu não entendi. Vamos lá para o nosso meio físico novamente. Todo mundo conhece aqui o famoso mosaico, não é isso? O mosaico tem diversas cores, diversas pecinhas de cores diferentes, que você vendo de pertinho, ou seja, eu vendo de pertinho aqui eu não estou vendo nada. Mas o mosaico a gente vai montando com cores diferentes. E quando a gente se afasta do mosaico, a gente consegue visualizar a imagem num todo. É exatamente assim que acontece a formação da imagem dos monitores de vocês. Os monitores de plasma, certo? Que eles têm uma resolução menor, ou resolução um pouco maior que a do LCD, só que eles gastam muito mais energia que o LCD. E a duração também é menor, certo? Então, ó, ele vai acendendo e apagando esses pixels diferenciados. Você está vendo que ele é todo baseado nisso aqui, certo? Ele vai acendendo e apagando, e de acordo com a quantidade de luzes que acende ou que apaga, no todo eu consigo formar as imagens. Zara, que eu não acredito que funciona assim não. Funciona. Nos monitores de computador, a gente não vai conseguir ver isso aí muito bem. Mas nessas TVs que a gente tem na sala de nossa casa, certo? As Smart TVs que a gente tem na nossa sala ou no nosso quarto, vai depender de cada um de vocês. Não aconselho vocês fazerem isso na frente de ninguém, porque todo mundo vai dizer, meu Deus do céu, eu cheguei lá e Zara que tava ficando doido. Por quê? Porque ele tava cheirando a TV. Não, não é cheirando a TV. Eu tava me aproximando o máximo possível da tela para ver isso aqui, ó. Nas telas de TV, a densidade de pixels é menor do que um monitor de computador e eu consigo ver a olho nu esses 3 pixels acendendo e apagando. Mas vale a dica novamente, não faça isso na frente de ninguém, para ninguém ser retratado aqui como professor de informática, ou como pirado, certo? Então eles vão acendendo e apagando, e assim é feita a formação das imagens, as 2 placas de vidro, como foi dito a vocês, os fósforos aqui e os eletrodos estão embutidos aqui, ele não está mostrando, tá ok, pessoal? Então a alternativa correta seriam os monitores de plasma, certo? Mas vamos dar uma olhadinha aqui, essa última aqui, os monitores OLED, é o que a gente chama de pixel perfeito, né? É uma evolução do LED, e quem não lembrar aí, ou quem não souber realmente o que significa LED, LED foi uma tecnologia utilizada, criada pela NASA na década de 60, 69 mais ou menos, certo? Onde eles precisavam economizar energia para a corrida espacial, porque lá em cima, se eu colocasse uma lâmpada dessa que a gente usa aqui, lá na nave espacial, ela fazia assim, ó, nas baterias da nave espacial, a tecnologia de
de luz solar não estava tão difundida, então eles tinham que levar baterias, e o LED, né, um diodo, é um componente eletrônico chamado diodo, só que esse diodo ele emite luz, né? Como a gente vê aqui, ele emite luz, substituiu o gás neon, o gás xenon e substituiu o LCD, certo? Esse diodo ele vai emitir luz e consumir muito pouca energia, certo? Então, Light Emitter Diode, certo? E esse O aqui é de Organic. Tá ok, pessoal? Então, mas não se prendam a essa nomenclatura aqui, não é só para vocês entenderem. Light Emitter Diode e aqui o Organic. Mas, aqui eu só vejo isso aí nas telas daquelas TVs que eu vejo nas lojas aí que custam uma fortuna. Sim, elas são realmente bem mais caras, mas através dessa mocinha aqui eu consigo as resoluções 4K. Eu consigo altas resoluções, eu consigo cores mais nítidas, eu consigo também o que o pessoal chama de cores HDR, elas ficam muito mais bonitas. Essas TVs têm a tecnologia HDR nativa, então elas têm cores muito mais bonitas, mas eu só vejo nas TVs, Arek? Não. Muitas telas de celular já utilizam essa tecnologia OLED aqui, que ela permite tudo isso aí que eu falei a vocês. Tá ok, pessoal? Então, como eu falei, foi eliminado projetores multimídia, scanner de mesa, e a alternativa correta é monitores de plasma, certo? Então vocês estão vendo aí que apesar de ter um nome gigante aqui, a gente entendendo pouquíssimas coisas aí, algumas nomenclaturas, a gente consegue matar a questão perfeitamente, tá ok? Vamos para a próxima. Entre as funções de um sistema operacional, destaca-se a de exposição para o usuário de que o computador está executando várias tarefas simultaneamente. Essa exposição é chamada de gerenciamento de memória, interface gráfica do usuário, gerenciamento de processos, entrada e saída de dados e sistema de arquivos, certo? Gerenciamento de memória, eu já posso adiantar aqui que não é, mas é uma das funções que este rapaz aqui, certo? Ele tem. Então eu vou mostrar aqui a vocês. Interface gráfica do usuário. A interface gráfica do usuário nada mais é do que isso que eu já estou vendo aqui, essa imagem, ou então a possibilidade de simplesmente clicar em ícones na tela. Aquilo ali é a interface gráfica do usuário, porque antigamente, meu amiguinho Windows, ele era todo via código, através de um sistema chamado MS-DOS, certo? Microsoft Disk Operator. Aqui atrás ainda está acontecendo, por trás dos bastidores aqui do Windows, ainda está acontecendo exatamente aquilo. Quem assistiu aquele filme de Matrix, certo? Um filme da década de 90, Matrix. Quem não assistiu, assista porque é um filme maravilhoso, certo? Tem umas viagens lá, mas é um filme fantástico. Quem não assistiu? Mas quem assistiu, lembra que às vezes ficavam passando aquelas letrinhas na tela, não é verdade? Então é exatamente aquilo que acontece por trás dos bastidores, os processamentos que a CPU lá dentro faz, o processador faz, aqueles cálculos aritméticos que eu falei na questão anterior, é exatamente o que acontece. Não daquela forma verde, bonitinha, as letras caindo como numa chuva, não. Apenas linhas de comando sendo executadas de forma ordenada, tá ok? Então, isso é a interface gráfica do usuário, a possibilidade de eu ficar clicando em ícones, clicar em botões e as tarefas serem executadas, certo? Gerenciamento de processos. E aí chegamos na resposta da nossa questão. O gerenciador de processos, ele tem exatamente essa monitoria de gerenciamento de memória e exatamente também das tarefas que estão sendo executadas simultaneamente, certo? O gerenciamento de processos está dentro do gerenciador de tarefas. Não entendi nada, Zarek. Vamos mostrar aqui como é que eu chego a esse rapaz? Na barra de tarefas aqui, clica com o botão direito e tem aqui, ó, gerenciador de tarefas. Vai abrir isso aqui, eu tenho todas as tarefas que estão sendo executadas simultaneamente, que está aqui em cima, certo? E aqui as tarefas sendo executadas aqui simultaneamente, né? E eu tenho aqui o gerenciamento do desempenho, e um dos desempenhos é exatamente a alternativa A, o gerenciamento de memória. A memória, tenho 12 GB aqui, está sendo utilizada 38% porque eu estou gravando o vídeo também, então por isso que está usando muita memória. Ele está mostrando a interface gráfica desse gerenciamento aqui, tá ok? Então, gerenciador de tarefas,
né? O gerenciamento de processo é o nome da tarefa, é a alternativa C, ok? Vamos lá para a próxima questão. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre internet, certo? Sobre vírus, sobre o que acontece nesse mundo aí que muitas pessoas acham obscuro, mas que não tem nada de mistério, não. Basta a gente querer se aprofundar um pouquinho e querer entender o que acontece nesse universo, ok? Então vamos lá. Sobre os conceitos de vírus e outros tipos de programas maliciosos. E por que ele faz associação? Logo de cara aqui. Por que ele faz essa associação de vírus e programas maliciosos? Porque o vírus, a gente faz uma brincadeirinha, uma analogia aí, relacionado ao nosso dia a dia. Como assim? Não entendi, Zarek. No nosso dia a dia, os vírus a gente pensa como algo nocivo para a nossa saúde, não é verdade? Então, como os vírus são nocivos para o computador, ele faz essa brincadeirinha aí, mas os vírus nada mais são do que programas, microprogramas, que têm funcionalidades, na grande maioria das vezes, voltadas para o lado criminoso, mas não deixam de ser programas, certo? Então, sobre o conceito de vírus e outros tipos de programas maliciosos que podem estar instalados em um computador, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas. Vamos lá. Phishing é um tipo de fraude por meio do qual um golpista tenta obter dados pessoais e financeiros de um usuário pela utilização combinada de meios técnicos e engenharia social. Segunda alternativa. Worm é um programa projetado para monitorar as atividades de um sistema e enviar as informações coletadas para terceiros. Terceira. Cavalo de Troia, ou Trojan, é um programa que, além de executar funções para as quais foi aparentemente projetado, executa outras funções, normalmente maliciosas e sem o conhecimento do usuário. E a última alternativa, Bot, é um programa capaz de se propagar automaticamente pelas redes, enviando cópias de si mesmo de computador para computador. Se eu disser que todas as alternativas aqui estão corretas, vocês vão achar ruim. Ô, Zarek, mas não está dizendo aqui nenhuma alternativa, né, dessa aqui da A, da B e da C, estão corretas. Sim, elas estão corretas, sim. Só que em algum momento elas invertem o nome do vírus. Ela inverte a nomenclatura do vírus. Então vamos analisar alternativa por alternativa. Phishing, ele está dizendo que é um tipo de fraude. Phishing, do termo em inglês mesmo, pescaria, ele está pescando dados pessoais e financeiros dos usuários, certo? Então, através de um vírus, ou através de páginas falsas da internet, ou através daqueles famosos links que vocês clicam e colocam dados do cartão de crédito sem nem saber de quem é, vocês estão fornecendo os seus dados pessoais ou financeiros, como por exemplo login e senha de cartão de crédito, né, os dados de cartão, para os criminosos. Ô Zara, que é sério, existe isso? Sim. Eu, como trabalho com desenvolvimento de páginas, se eu pegar uma página de um cartão de crédito aqui, por exemplo, um dos mais famosos, o Hipercard, eu levo em torno de 20 minutos para clonar, falsificar essa página. Lógico, eu vou clonar e colocar em um servidor, né, em um local fora do Brasil, mas quando o usuário entrar, dificilmente ele olha o endereço lá em cima do site, o que fica lá em cima do site. Geralmente o que ele olha? Só o conteúdo. E é nessa aí que eu ganho os dados. Por quê? Porque eu vou pedir para você atualizar os seus dados. Quem nunca recebeu um e-mail de um banco que você não tem conta, mas assim, precisamos atualizar seus dados. Clique no link, aí abre a página do banco, você coloca os dados de acesso da sua conta lá, vai, graças a Deus, consegui atualizar meus dados. Na outro dia, a tua conta está zerada. Certo? Não vou dizer que vocês caíram nesse golpe, mas é um dos meios mais comuns, é você exatamente clicar em links desconhecidos, clicar em coisas que você não conhece, certo? Links que são enviados por WhatsApp, links que são enviados por e-mail, links que são enviados por SMS, é uma das maiores formas de eles praticarem essa modalidade aqui de phishing, ou seja, roubo de dados para utilizar da forma que ele quiser, tá ok? Então, está correta essa alternativa. Worm
é um programa projetado para monitorar as atividades de um sistema e enviar informações coletadas para terceiros. E aqui eu já mato a questão. Quem faz isso aqui não é o worm, é o que a tradução literal seria verme. Não é o vírus com a qualificação de verme. Isso aqui quem faz é um bot. Certo? Então, se a gente fosse inverter aqui, o bot é um programa projetado para monitorar as atividades do sistema e enviar as informações coletadas para terceiros. Ozark, isso existe? Existe. Um dos maiores tipos de bots que utilizam é aquele que salva suas informações da internet, certo? Que quando você está navegando, ele grava o seu histórico, não no seu computador. Ele vê o que é que você está acessando e envia para a pessoa. Outra coisa, existe uma classificação dentro dos bots chamada de keylogger. Keylogger. O que vem a ser isso? Tudo que você digita no teclado, ele grava. Né? Ele grava e ele faz uma associação de onde você digitou isso aí. Então, por exemplo, se eu digitar aqui ASDF, ele vai gravar os ASDF e quando eu terminar, antes de desligar o computador, ele vai enviar para o cara lá. Então, se forem dados de banco, de cartão, provavelmente ele vai ter isso aí. Ozark, é sério? Isso existe? Sim. E automaticamente você pode perder os seus dados exatamente por conta disso. Tá ok, pessoal? Então, muito cuidado com tudo que vocês acessam, links que vocês clicam aí, porque é muito fácil pegar um vírus, certo? Próximo aqui, só para o próximo aqui seria o Cavalo de Troia, ou Trojan Horse, né? O Trojan é um programa que, além de executar as funções para as quais foi aparentemente projetado, executa as funções normalmente maliciosas do seu conhecimento do usuário. Vamos voltar aí um pouquinho nas aulas de história do meu amigo Eduardo, certo? Professor do Campina Concursos também. Todo mundo lembra da história do Cavalo de Troia, né? Os gregos queriam invadir Troia de toda forma, não conseguiram. Como é que eles fizeram? Presentearam os troianos com um cavalo, só que a gente sabe que na barriga lá tinham os gregos, eles no meio da noite lá saíram e atacaram Troia e conseguiram dominar. É exatamente assim que aqui acontece. Às vezes a gente baixa um programa, geralmente programas piratas, que a gente diz, eita, que massa, consegui um programa pirateado aqui que eu não vou conseguir pagar. O programa custava R$2.000 a licença, mas eu consegui de graça na internet. Beleza, você conseguiu o programa. Só que aí vamos voltar exatamente para o Cavalo de Troia. E é por isso que ele é chamado de Cavalo de Troia. Os criminosos, eles conseguem quebrar a segurança do programa e conseguir fazer ele rodar no seu computador, ele executar no seu computador, sem que você digite o número de série, o famoso serial. Só que criminoso não dá presente a ninguém, não. Criminoso não faz esse tipo de coisa. Não existe criminoso bonzinho. Eu, pelo menos, não conheço, né? A não ser o Robin Hood daquela história lá, tá ok? Mas criminoso bonzinho na nossa vida real não existe. Então, ao mesmo tempo que ele está colocando lá para que você não precise pagar pelo programa, ele está inserindo linhas de comando, linhas de programação com o vírus, que quando você executa o programa, ele ao mesmo tempo que executa, ele está executando o vírus e fazendo inúmeras ações. Não sei se vocês já perceberam que quando você baixa programas pirata e diz assim, olha, você vai instalar esse programa e vai craquear, mas antes você tem que desativar o antivírus. Vocês acham que é porque o antivírus vai identificar que o seu programa é pirata? Não, pessoal. É porque o antivírus pode ser que ele identifique, não tem nenhum antivírus 100% garantido, certo? Mas o antivírus vai detectar esse vírus que está sendo executado junto com o programa. Então, por isso que eles dizem, desative o antivírus. Não façam isso, pessoal, certo? Por mais oneroso, por mais caro que um programa possa parecer, é muito mais barato do que você perder os seus dados em uma modalidade de crime, certo? Que o pessoal está praticando muito de sequestro de dados. Eles bloqueiam o seu computador com todos os seus dados e você só consegue desbloquear se você pagar um resgate, literalmente, esse resgate para o pessoal, para os criminosos lá, para eles liberarem ou tirarem a criptografia dos seus dados e você conseguir acessar. Então, cuidado, é muito caro, mas é mais caro ainda vocês não pagarem a licença ou pagarem para ver. Certo, pessoal? E aí vem a última opção, né?
Bots é um programa capaz de propagar e a gente já vai automaticamente inverter aqui por worm, certo? Worm é um programa capaz de propagar automaticamente, assim como a analogia dos vermes. Os vermes vão se multiplicando, daqui a pouco tá cheio de verme por aí, certo? E por isso que ele faz isso. Então eles se multiplicam automaticamente, certo? Então aqui, ó, capaz de propagar automaticamente pelas redes e é um dos muito comuns também que ele tem naqueles pendrives. Não sei se vocês já viram alguma vez. Você tem um vírus no pendrive, você coloca, ele automaticamente copia para o computador, copia para todos os pendrives que são inseridos naquele computador, certo? Então ele vai fazer isso aqui para inúmeras funcionalidades, certo? O worm é uma classificação, mas ele pode ter inúmeras funcionalidades, tá bom, gente? Então a alternativa correta aqui seria apenas a alternativa 1 e a alternativa 3 estão corretas. Por quê? Porque essas aqui estão corretas, mas estão invertidas. Aqui seria bot e aqui seria o worm, certo, pessoal? Vamos para a próxima questão? Estou já liberando vocês. Não precisa se desesperar. Sei que são muitos termos difíceis, mas é só uma questão de estudar. Estudar, vocês já estudam aí freneticamente, que eu sei, tá ok, pessoal? Então vamos lá para a penúltima questão. Em relação à transferência de arquivo pela internet, assinale a alternativa correta. Quando uma pessoa envia um arquivo de seu computador para um site na internet, a operação de transferência que está sendo executada é conhecida por download. Não! A alternativa é conhecida como upload, certo? Ó, eu estou enviando, eu estou subindo o arquivo. E subir em inglês é up. Então aqui no caso, ao invés de download, seria upload. FTP, aqui eu já posso traduzir aqui um protocolo, certo? É File Transference Protocol, protocolo de transferência de arquivos, certo? Então ele está dizendo que um protocolo pode ser utilizado para transferir arquivos entre computadores conectados à internet. Essa alternativa está correta, certo? Porque a gente pensa que para enviar arquivos para a internet é somente através dos e-mails, é através dos uploads, enviando para algum site aí, mas existe um programa específico para fazer isso, chamado de FTP, certo? E eu tenho um aqui, eu vou abrir aqui para vocês verem. Então esse é um programa básico de FTP, é um dos mais famosos que existe, é chamado de FileZilla. Tá ok, pessoal? Esse aqui é gratuito, se vocês quiserem baixar e tiverem acesso a alguma conta, onde aqui eu tenho os dados, as pastas que tem no meu computador, e aqui, quando eu estiver logado, ou seja, quando eu me conectar, vão aparecer as pastas do computador a qual eu estou querendo enviar. No caso aqui, eu não vou enviar para um computador específico, eu vou enviar para um computador, para o meu site pessoal, certo? Então eu vou abrir aqui. Deixa eu ver se é esse aqui, deixa eu ver se é esse. Ok, pronto. Automaticamente eu me conectei aqui, certo? Ele vai pedir um endereço, login e senha. E aqui a porta. Todo computador ele tem portas subdivididas. A porta de navegação dos sites que a gente usa aí é a porta 80. E a porta de FTP é a porta 21, certo? Zara, que existe porta em computador? Sim. Inclusive também existem vírus especializados em atacar portas desprotegidas. É uma categoria de vírus chamada de backdoor, certo? Os backdoors são especializados em atacar esse tipo de computador desprotegidos, geralmente programas piratas, geralmente sites maliciosos, né? Sites que fazem downloads de programas piratas, ou então antivírus desatualizados. Gente, a assinatura mensal de um antivírus legalizada custa R$4. R$4 mensais. Não é nem uma passagem de ônibus. Uma passagem de ônibus é mais cara do que isso. Então pensa aí, a segurança de todos os seus dados por R$4 por mês. E existem pacotes que ficam mais barato ainda. Então vamos pensar direitinho. Mas voltando ao assunto. Eu me conectei e aqui automaticamente, onde não existia nada, agora estão as pastas que estão no computador, na internet, no caso o servidor. Se eu abrir aqui, simplesmente eu jogo os arquivos que tiver aqui, clique e arrasto para cá e o arquivo vai ser enviado para o outro computador. Tá ok? Sem a necessidade de pendrive, sem a necessidade de nada, e eu posso arrastar, baixar em outro local
né, que o pessoal chama de nuvem, mas a nuvem geralmente é uma interface bonita lá para o usuário que não tem tanta ambiência com isso aqui, mas é a mesma função, inclusive bem mais rápido, tá ok? Esse é o programa de FTP. Então o FTP transferir para computadores conectados à internet. Então a alternativa correta, a gente já mata logo aqui, é essa. Aí tem dizendo aqui, podemos considerar os termos upload e download como análogos, ou seja, possuem o mesmo significado. A gente já acabou de ver que isso está completamente errado, onde upload é o envio de arquivos e download é a recepção de arquivos. Ou seja, eu estou recebendo arquivos, então esse é o download. Então, obviamente, não tem o mesmo significado. O protocolo FTP é utilizado exclusivamente para realizar acesso a websites da internet. Eu acabei de mostrar a vocês que não. Ele utiliza também acesso a websites da internet, mas não necessariamente somente de forma exclusiva, como está dizendo aqui, para a internet. Eu também posso trabalhar com computadores que estejam conectados. Então, essa alternativa aqui não está correta. E o termo upload se refere à velocidade da qual um computador conectado à internet consegue receber dados de um website qualquer. Ou seja, a gente acabou de ver que receber dados não é upload e sim download. Tá ok, pessoal? Beleza, essa foi aqui mamata. É só algumas palavrinhas-chave aí que a gente tem que decorar. Vamos para a nossa última questão, para vocês se livrarem de mim por hoje, tá ok? E vocês poderem voltar esse vídeo aí milhares de vezes para voltarem a estudar, tá ok? Vamos lá. Essa aqui é uma pesquisazinha, algumas curiosidades, né? Além de uma questão que foi discutida em concurso, também são algumas curiosidades sobre o meu amiguinho Google, certo? Acho que vocês já ouviram falar num tal de Google, não é isso? Mas vamos lá. Suponha que você esteja realizando uma pesquisa da web, né? Utilizando o website buscador Google. Se você estiver buscando páginas que contenham exatamente a frase "eu sou demais", porém que não contenham a palavra não, como poderia ser sua busca? Como é que eu faço? Em resumo, traduzindo aqui, como é que eu faço para fazer uma busca no Google onde eu só ache exatamente esse termo aqui, mas eu não quero que contenha a palavra não? Ou seja, não vai ter, por exemplo, eu coloquei lá "eu sou demais", o Google faz uma busca genérica, que é o que a gente chama aqui, e sem querer ele coloca ali "eu não sou demais". Eu quero sempre que esteja "eu sou demais". Então eu tenho aqui algumas formulazinhas que o Google trabalha, ou seja, que você vai colocar no campo de busca do Google, certo? Para trabalhar. Então a primeira, "eu sou demais", entre aspas duplas, e tem aqui o acento tio e a palavra não. Depois tem "eu sou demais não". Depois, novamente, entre aspas, "eu sou demais", sinal de menos, ou então o hífen, vai dar no mesmo. Não. E "eu sou demais", hífen, não. Entre aspas, "eu sou demais" e acento tio, não. Certo? Aqui ele vai trabalhar semelhante a uma equação matemática, ok? E o que é que eu vou precisar saber aqui automaticamente? Sempre que eu quiser uma busca precisa, eu vou trabalhar entre aspas duplas, certo? Então, eu quero a palavra exata assim. Então, eu tenho que colocar entre aspas duplas. Então, colocando entre aspas duplas, automaticamente, eu já elimino a alternativa B e a alternativa D, certo? E como eu falei que ele vai trabalhar de forma matemática, eu vou dizer, você vai procurar exatamente "eu sou demais" menos a palavra não. Então, aqui o que mais se assemelha a um menos é a alternativa C. Ô, Zara, como é que tu sabe disso, hein? Porque o Google, gente, a gente está acostumado a simplesmente procurar lá o que é que eu quero. Procuro e está tudo certo. Mas o Google tem funções maravilhosas, também conhecidas como Easter eggs. Eu vou mostrar algumas delas a vocês, certo? Vou abrir aqui o Google Chrome. Onde é que está meu Google Chrome? E eu não vou buscar aqui, certo? Eu vou entrar no site google.com. Para ter certeza que eu estou exatamente no site do Google. Não entendi, Zara, qual é a diferença? Porque o Google Chrome, ele automaticamente, a pesquisa dele, eu vou colocar o .br, porque nós somos todos brasileiros, apesar de funcionar da mesma forma, só mudou a cor, mas é a mesma coisa.
certo? E o que é que vai acontecer aqui? Se eu digitar aqui, por exemplo, em um outro navegador, eu estava usando aqui o Edge. Por padrão, o Edge não utiliza o Google para busca, ele utiliza o Bing. E essas funções que eu vou mostrar aqui a vocês, elas são apenas do Google. Então, se você estiver usando o Google Chrome no celular, ou o buscador do Google, beleza, aí vai funcionar. Mas se estiver usando outro navegador, como o Firefox, como o Edge, como como é, rapaz? Bom, inúmeros aí, certo? Vocês não vão conseguir fazer as funções aqui. Mas, por exemplo, aquilo ali eu simplesmente ia colocar aqui, ó. Eu sou legal, por exemplo. Fecha aspas e todas as palavras aqui, ó. Eu sou legal, eu sou legal, eu sou legal. Cara, eu sou legal. Ó, Zara, apareceu um negócio aí. Eu não queria que aparecesse a palavra cara. Beleza, vamos tirar aqui, ó. Menos cara. Então, a partir de agora, aquele que tinha cara não está mais aqui. Então a gente acabou de demonstrar a questão e que estava correto aquilo ali. Não tem mais a palavra cara. Pode aparecer outras aqui, mas eu sou legal, tá ok. Beleza. Vamos mostrar a próxima função? Uma função muito legal que a grande maioria de vocês conhecem é essa aqui, ó. Tradutor. Eu digito aqui tradutor e automaticamente eu posso ou digitar, colar um texto aqui e ele identifica, né, o que é esse texto. Ou eu posso escolher o idioma aqui e ele automaticamente vai traduzir. Vamos fazer um teste aqui? O clássico. The book is on the table. Opa. The book is on the table é o clássico, certo? No meu não vai funcionar por conta das minhas configurações de áudio, de microfone e tudo mais aqui. Mas no de vocês, se vocês clicarem aqui, ó. Eu posso clicar, vai sair só para mim, não vai sair para vocês, mas ele diz aqui como se pronuncia. E se você quiser saber como é que se pronuncia, para não dizer The book is on the table, eu clico aqui e ele vai dizer The book is on the table, da forma correta, ok? Essa é a função mais clássica que todo mundo conhece, mas vocês sabiam que o Google tem uma calculadora? Sem eu precisar abrir a calculadora do Windows, basta simplesmente aqui em cima, ó, digitar calculadora. Se eu digitar calculadora aqui, automaticamente ele já aparece uma calculadora científica aqui. Por que é científica, Zarek? Porque aqui eu tenho a função de seno, cosseno, tangente, logaritmo, exponencial e várias outras funções aqui. Tá ok, pessoal? Então ela é uma calculadora científica. E basta eu digitar aqui o que é que eu quero e automaticamente ele vai aparecer. Tá ok? Então outra função bem legal que o Google tem é a função de conversão de moeda. Então, eu vou colocar aqui conversor de moeda. Conversor de moeda. Então, aqui, ó, ele, por estarmos no Brasil, ele identificar minha localização, ele automaticamente já mostra R$1 brasileiro é equivalente a 0,0 centavos de dólar americano. E ele já mostra aqui. Mas se eu quiser, eu posso modificar as moedas aqui. Posso modificar os valores e para onde eu vou converter. E ele ainda mostra aqui, ó, os altos e baixos da valorização da moeda, no caso aqui, americana ou de qualquer uma que eu colocar. Legal, né, gente? Se eu quiser, eu posso colocar aqui direto também, por exemplo. R$1 em euro. Então, ele já mostra aqui automaticamente também da mesma forma, tá ok? Então, essa aqui é outra função do Google muito legal, ok? Outra função aqui, bem interessante, que é conversão, essa aqui é bem útil, conversão de comprimentos. Olha o que é que ele faz aqui, ó. Eu quero saber, rapaz, quanto é que é 1 metro em centímetros? Então, ele vai me dizer que 1 metro é equivalente a 100 centímetros. Posso modificar aqui, se é centímetro, micrômetro, nanômetro, milha, jarda, pé, polegada, milha náutica. Altero os valores aqui e converto aqui na medida que eu quiser também. Certo, gente? Então aqui, ó, tem um conversor aqui sem eu precisar me estressar
rapidinho eu consigo fazer todas essas conversões. Aí vocês vão dizer assim, Zarak, só tem essas funções? Não. Agora sim, eu ia passar a noite todinha aqui mostrando essas funções para vocês. Mas deixa eu mostrar uma função especial aqui, que a galera gosta muito, certo? Que é essa aqui, ó. Por exemplo, do a barrel roll. Do a barrel... Opa, peraí, colocar aqui de novo, escrever certo, né? Ó. Do a barrel roll. E sim, já respondendo, certo? O Google faz isso aí no celular também. Então, se vocês quiserem, pode abrir o Google Chrome, o navegador de vocês no Google, no celular de vocês, abrir isso aí e digitar do a barrel roll. E automaticamente ele vai fazer essa rolagem aí. E a tradução seria essa, faça uma rolagem, certo? Isso aí ficou muito popular na década de 90, num jogo, certo? Um jogo de um console chamado Super Nintendo, eu acho que a grande maioria conheceu aí. E ele fazia esses movimentos, foi classificado a barrel roll por conta do jogo chamado Star Fox. E nesse Star Fox ele tinha esse movimento de rolagem, de rolamento aí. E ficou tão clássico nos Estados Unidos, tão popular nos Estados Unidos, que eles incorporaram isso aí. Eu tenho como modificar isso aí, do a barrel roll 200 vezes, ele vai ficar girando 200 vezes, certo? Tem outras aí, tem eu transformar isso aqui num jogo do Atari, né? Tem o próprio player do Google, ele vai se transformar em um jogo do Atari, enfim. Tem muitas funções aí, e assim, tudo isso na nossa cara, tudo isso sem a gente pagar nada, mas a gente tá só acostumado a digitar uma palavra para saber o significado. Então vamos pensar fora da caixa. Vamos pensar um pouco mais além. Por quê? Porque aqui é uma questão de concurso que mostra que através dessa questão de concurso vocês aprenderam diversas funções que o Google sempre teve, mas que vocês não conheciam. Por exemplo, essa é desde a década de 90. Se vocês quiser, dá para ver como era o Google quando ele foi criado, criar o Google hoje, como é a página também. Então tem uma função que ele vai mostrar exatamente como era o Google naquela época. E tem centenas de outras funções, os Google's Dots também, né? Que são aqueles joguinhos que o logotipo do Google fala. Ele tem uma página exclusiva com todos aqueles jogos. Então tem muita coisa aí pra gente brincar, tá certo? Então eu vou ficando por aqui hoje, pessoal. Agradecer mais uma vez, certo? E próxima semana estaremos todos juntos no mesmo bate-horário, mesmo bate-local, certo? E se vocês tiverem alguma dúvida aí, estão meus contatos aí mais uma vez, Instagram Zarak Barreto, e-mail zarakbarreto@hotmail e o meu site zarakbarreto.com.br. Valeu, galera, um cheiro no coração. Obrigado.